Olá, nossa aula de hoje é de Geografia, página 337, coloquem a data aí e acompanhe a leitura. Aspectos físicos. Relevo. Observando a paisagem, podemos notar que as formas de terrenos não são iguais. Alguns são planos, outros têm elevações ou depressões, entre outras características. Isso ocorre porque a superfície da Terra não é totalmente plana. Plana, né? É bem retinha. Ela apresenta um conjunto de variadas formas de terreno, chamadas relevo. Muitos municípios estão localizados em terras baixas, outros em terrenos de maior altitude. Então, uns é mais alto e outros em mais altitude, né? Então, eles são mais altos. Entre as principais formas de relevo estão os planaltos, as planícies, as montanhas, cordilheiras. Planaltos são áreas com superfícies irregulares. Então, é alto e baixo, né? Resultantes de desgastes ou da destruição dos terrenos. Apresentam altitudes acima de 300 metros e podem conter outras formas de relevo, como serras e morros. O estado de Goiás e a cidade de Brasília estão em áreas de planalto. Planícies são terrenos planos formados pelo acúmulo de sedimentos carregados pelas águas das chuvas, dos rios ou mares pelos ventos. As planícies apresentam altitudes de no máximo 100 metros e também podem conter outras formas de relevo. A maioria das praias encontram-se em região de planícies. Aí, nós temos duas imagens, uma planície, que é litorânea, né, em Itanhaém, em São Paulo, e do lado tem Planalto, em Itaobim, em Minas Gerais. Então, olha a diferença, né? A planície, mais baixinho, perto do mar, e o Planalto, tem montanha, tem baixinho, né? Grandes elevações de terra são denominadas montanhas. Então, quando tem muitas, elevações de terra, muitas terras no alto, são chamadas de montanha. As cordilheiras são um conjunto de altas montanhas. A cordilheira do Himalaia, que se estende pelos territórios da Índia, China, Butão, Nepal e Paquistão, é a cadeia montanhosa mais alta do mundo. Virou a página. Montanha do Aconcagua, Mendoza, na Argentina, e do lado uma cordilheira, Cordilheira dos Andes, vista de Santiago, no Chile. Olha que lindo. Agora, atividade, é a sua vez. Quais das formas de relevo descritas você consegue observar em seu município? Aqui no nosso município, será que é montanha, planalto, planície ou cordilheira? O que vocês acham? Vocês vão botar aí. Atividade número 1. O que é relevo? 2. Defina as formas de relevo indicadas a seguir com suas próprias palavras. Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês como é planície, como é montanha, como é planalto e como é cordilheira, tá? Virou a página. As transformações do relevo. As formas de relevo são modificadas pela ação das águas e dos ventos. As águas da chuva que caem durante muitos anos sobre o terreno mais alto desgastam o solo. A ação do vento e da água transporta os fragmentos desgastados do solo para lugares mais rebaixados. Chamamos esse fenômeno de erosão. Então, às vezes tem uma montanha, igual a gente tá brincando na areia, tem os montinhos de areia, a gente joga água assim, ele vai derretendo e vai se espalhando, né? É a mesma coisa, fica de uma erosão. Outro agente modificador do relevo é o ser humano. Para seu conforto,
trabalho e bem-estar, ele modifica o relevo do lugar em que vive, construindo casas, avenidas, ruas, praças e viadutos. Muitas vezes o ser humano faz modificações que prejudicam o meio ambiente. É o que acontece quando ele derruba árvores sem necessidade, deixando o solo exposto à água da chuva e ao vento. Nesses lugares podem ocorrer deslizamentos de terra, quando parte do morro se precipita, bloqueando estradas e destruindo construções próximas. Um perigo, né? A vegetação protege o solo do desgaste causado pelas águas da chuva e pelo vento. Sem ela pode ocorrer erosões. Aí nós temos uma figura, ó, efeito da erosão do solo em Ritápolis, em Minas Gerais. Olha aí o que aconteceu, ó. Foi cedendo, né? Foi abrindo por conta da água da chuva e do vento. Ó, aí tem o significado de erosão, processo no qual a camada superficial do solo ou partes dele são retiradas pelo impacto da água ou do vento e transportadas para outro local. Aí nós temos mais uma atividade, ó. Você já viu na televisão um deslizamento de terra ou leu alguma reportagem sobre isso? Escreva sobre o que aconteceu. Se vocês já ouviram falar, né, de algum deslizamento de terra, vocês vão colocar aí e explicar como foi. Virou a página, atividade número 1. Como as águas da chuva podem modificar o relevo de um lugar? 2. Como a ação do vento e da água modifica o relevo? E qual é o nome desse fenômeno? 3. Quais modificações no relevo feitas pelos seres humanos você pode observar em seu município? Aqui no nosso município, quais modificações foram feitas pelo ser humano? Aí vocês vão colocar aí, se você já observou, vai colocar aí. Nós vamos fazer essa atividade até aí. O clima e o tempo vai ser uma próxima aula, tá? Aí vocês colocam escrito aí até aqui, até o número 3, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.